Saiu o PIB brasileiro, o PIB de 2021, a expectativa era de um aumento, né? Uma recuperação, na verdade, porque houve uma grande queda em 2020, mas um número de 4,4%. Ficamos um pouco acima disso, Pablo Fernandes. Bom dia, Carla, bom dia, Sheila, bom dia, Megali, mais uma vez. Exatamente, um pouquinho acima. O PIB cresceu 4,6% em 2021, aí puxado por setores que se recuperaram durante a pandemia. A indústria, que teve uma alta de 4,5%, e o setor de serviços, também o consumo das famílias, que cresceu 3,6%. Então a indústria cresceu 4,5% e os serviços cresceram 4,7% em 2021. Destaque negativo, na verdade, é uma estabilidade da agropecuária, uma pequena, leve queda de 0,2%, isso em relação ao ano, né, em 2021, em comparação de 2021 com 2020, mas o último trimestre mostra uma recuperação do setor agropecuário. Em relação ao trimestre anterior, então, porque a gente está falando do resultado do último trimestre, juntando o resultado de 2021. Em relação ao trimestre anterior, a agropecuária teve um crescimento de 5,8%. Então, assim, essa estabilidade em relação a 2021, mas mostrando uma tendência de crescimento já no último trimestre do ano passado. A gente está contabilizando aí, então, um ano em que houve muitas queimadas, houve seca, geada, né, que atrapalhou bastante a produção no interior de São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Então tá tudo precificado aí nesse número, nessa pequena queda de 0,2, né? Exatamente, Pablo? Uma pequena queda de 0,2 aí com uma recuperação no último trimestre de 5,8% esse crescimento em relação ao trimestre anterior. O PIB brasileiro totalizou em 2021 8 trilhões e 700 bilhões de reais. Em relação ao quarto trimestre, então em relação ao quarto trimestre de 2020, o avanço foi de 1,6% no último trimestre de 2021, com as quedas e os resultados já detalhados aqui. Bom, e aí tem os destaques da indústria e também de setor de serviços. Na indústria, o destaque positivo foi o desempenho da construção civil, cresceu 9,7% no ano passado, uma recuperação da construção. Importante esse dado. Sim, e a gente acho que percebeu, todo mundo percebeu, que houve uma retomada de fato, né, no número de moradias e de obras depois da pandemia. Também tinha caído 6,3% no ano anterior à construção. Então a gente está vindo de um 2020 uma queda muito forte, uma recuperação já acima dessa queda. Então uma queda de 6,3% e uma recuperação de 9,7%. Mas infelizmente uma alta que não deve se sustentar por causa do aumento da taxa de juros, dificuldade de crédito. A gente percebeu mesmo esse aumento no ano passado, mas dificilmente ele vai se manter no ano em que a gente está agora. E a indústria de transformação, que é a indústria, né, que a gente trabalha para o resultado dos setores, teve uma alta também de 4,5%. No setor de serviços, todas as atividades tiveram crescimento no ano passado, todas, sem nenhuma baixa no setor de serviços. Informação e comunicação, uma alta de 12,3%, transporte e armazenagem 11,4%, e comércio teve uma alta de 5,5%, então uma forte alta acima até do resultado do PIB. Então, resumindo aqui, o PIB de 2021 ficou com uma alta de 4,6%, o que já era uma previsão um pouquinho acima da previsão. Com relação a 2020, lembrando que em 2020 houve uma queda de 4,1%, então houve uma recuperação sim em relação a 2020. Obrigado, Pablo. Valeu. Eu entrei aqui no Twitter, né, do presidente da República para ver se já tem alguma fala nesse sentido. Ainda não. Também mesma coisa, Ministério da Economia ainda não tem nenhum posicionamento, né, a respeito disso, mas certamente a gente vai ouvir falar bastante sobre isso e a gente está de olho também para saber o que é que o ministro Paulo Guedes vai dizer, porque ele sempre defendeu que haveria uma recuperação em V. Será que esse é o começo? Será que é uma recuperação sustentada e sustentável para os próximos meses, para o próximo ano? A saber, né? Então vamos ficar de olho e trazer as atualizações aqui de toda a repercussão desses números que acabaram de sair, né? Para que o nosso ouvinte saiba, 9 horas da manhã, o Pablo está estudando tudo aqui e trouxe destrinchado ao longo da programação mais detalhes e análises também sobre esses números. Obrigada, Pablo. Valeu.